Olá pessoal, hoje nós falaremos um pouco sobre as forças aplicadas em molas. Tá? Nós sabemos hoje que cada mola melhor dizendo, um material elástico, né? Que pode ser uma mola ou pode ser de outro tipo também, pode ser um plástico, por exemplo, todos têm uma deformação. Essa deformação depende muito de como a mola foi construída, do seu material, né? Das suas dimensões e principalmente das tensões armazenadas nela. Nós sabemos hoje que ao aplicarmos uma força a uma mola, ela tem seus limites. Então, por exemplo, para deformar o mínimo possível, existe uma força mínima necessária para haver essa deformação. E também existe uma força máxima. Se você aplicar uma força muito grande, a mola vai se romper, né? Então, dentro de uma determinada faixa, existe uma lei chamada Lei de Hooke. Né? Essa Lei de Hooke está aqui, Lei de Hooke. A Lei de Hooke, que diz que a força é uma constante vezes a deformação. Então, quando você tem ΔX, esse ΔX é de quanto deformou a mola. Então, por exemplo, se eu quisesse determinar essa relação matemática, eu aplicaria uma força a essa mola, ela presa a um determinado ponto, ela aumenta de tamanho. Então, se ela tiver, por exemplo, 20 centímetros e passar a ter 30, essa deformação ΔX é 10 centímetros. Tá? No sistema internacional, nós medimos essa força, que é a força elástica, em newtons, né? A deformação em metros e a constante elástica em newton por metro. Mas nós podemos trabalhar também em grama-força, né? GF, né? GF, grama-força. Lembrando que cada grama-força é a força exercida, o peso de uma grama. Então, se eu pegar um determinado recipiente, colocar água aqui, por exemplo, se eu colocar, nesse caso desse copinho, ele tem uma capacidade de 50 mililitros. Como a densidade da água é mais ou menos 1, nós temos aproximadamente 50 gramas enchendo ele até esse limite. Então, essas 50 gramas, né, elas exercem uma força-peso de 50 gramas força. Nós podemos trabalhar com grama-força e podemos trabalhar também essa deformação, né, em centímetros. Então, do mesmo jeito que no sistema internacional trabalhamos em newton e metro, podemos também trabalhar a força em grama-força e centímetro para a deformação. Mas o importante é nós sabermos quanto vale essa constante elástica. Como é que a gente determina a constante elástica de uma mola? Então, essa mola aqui, quanto é que vale a constante elástica dessa mola? Será que quanto maior a mola, maior a constante elástica? Essa mola é menor, tem menor constante elástica? Não necessariamente. Nós podemos ter uma mola grande, mas bastante flexível, podemos ter também uma mola pequena e bastante dura. Então, a constante elástica indica a dureza, né? Quanto maior a constante elástica, mais dura é a mola. Então, por exemplo, a constante elástica que suporta um automóvel, a suspensão de um automóvel, tem que ter uma constante elástica muito grande, né? Uma constante elástica que você, de uma mola que quando você vai apertar um botão, vai e volta, não precisa de muita força. Então, a constante elástica é pequena. Nós iremos ver aqui um experimento em que você irá medir em casa as deformações e a aplicação da força. Tá? Vamos explicar agora como é que ele vai funcionar. Depois dessa explicação, você irá fazer as devidas medidas, ok? Bom, pessoal, o sistema está aqui montado, então vamos ver como é que funciona, né? Nós temos aqui uma quantidade de água, né? E aqui nós temos essa torrezinha, que na realidade é uma régua, né? Nós podemos medir nessa régua a distância que quisermos aqui, né, em milímetros. Tá? Depois você vai converter para centímetros. E aqui em cima nós temos um copo e, segurando ele, essa mola. Né? Então essa mola tem um certo comprimento. Tá? Junto com o copo, ela está marcando um comprimento inicial, aqui, ó, que nós podemos ver, 82 milímetros. Então, nessa escala aqui tem 82. À medida que iremos marcar, né, é claro que aqui, ó, passamos do 100, tá? 100, então ali com mais 82. Então, nessa escala aqui, 182 milímetros. Tá?
Então, com a medida que eu for colocando essa água, né, eu vou medir em recipientes pequenos, não muito grandes, e for colocando dentro desse copo, o copo vai descendo porque a mola vai esticando. Tá? E eu quero saber qual é a relação entre a variação desse comprimento, né, com a massa que colocar. Então, se a gente colocar, por exemplo, 20 ml, são 20 gramas força. Quanto é que variou o comprimento da mola? Então, poderemos medir aqui nessa escala. Tá? E quem irá fazer essa medida vai ser você. Tá? Eu vou filmar aqui o resultado da experiência, você vai olhar essa escala e vai marcar o valor. Lembrando só que o valor inicial aqui é 182, 100 embaixo, 110, 120, 130, 182 milímetros. É a distância padrão em relação ao zero que está aqui embaixo. Tá? Então aqui, 0, 100, 182. Vamos colocar agora quantidades. Cada vez que eu colocar a quantidade, eu vou mostrar a você o valor que está dando aqui. Aí você vai pegar esse valor, né, e vai subtrair do inicial. Quanto é o inicial? 182 milímetros, no nosso caso aqui. Tá? Então, vamos fazer a primeira medida. Primeira medida, o ponto inicial, x, o x0 é 182 milímetros. Vamos fazer a primeira medida agora. Então, vamos fazer a primeira medida. Aqui nós temos nesse copinho 20 ml. Tá? Então, 20 ml significam 20 gramas força. Observe que já estava lá o valor de 182. Vamos agora adicionar 20 gramas força. Devagarinho. Então, colocamos 20 gramas força. Quanto é que deu o ΔX? Né? Observe que estava em 182 e agora, olhando assim de frente, eu vou botar aqui de frente, você vai medir aí qual é o comprimento agora. Essa diferença é a diferença ΔX. Tá? Então, 20 gramas forças, meça aí quanto é que deu o comprimento agora da parte de baixo do copo, né? Quanto é que ele variou em relação ao anterior com 20 gramas forças. Vamos colocar agora a próxima medida. Segunda medida, vamos colocar agora mais 20 gramas força, totalizando 40 gramas força. 40 gramas forças. Então, lembre-se que estava em 182, já, ó. Observe que você vai medir, deixa eu botar aí bem aqui, certinho. Então, você vai medir aí qual é o comprimento agora, né? Quantos milímetros, né? O inicial, observe que está diminuindo, porque a nossa escala, o zero está lá embaixo. Mas não importa, o que importa é a variação, ΔX, de 182, e agora 40 gramas força é o F. A força elástica é 40 gramas força. E o ΔX é aquele 182 menos esse valor agora que você está medindo. Tá? E com isso nós vamos calcular a constante elástica. Então nós vamos calcular a constante elástica em cada uma dessas medidas. Depois vamos calcular a média, o valor médio. Então já medimos agora 40 gramas força. Terceira medida agora, vamos colocar aqui, ó, observe que ele está usando a proveta. Colocamos aqui 20 mililitros de água, ou seja, 20 gramas força. Então, nessa terceira medida, estamos colocando aqui mais 20 gramas. Então, nessa terceira medida, nós totalizamos 60 gramas força agora. Então, era 182. Agora, quanto é? É você que vai medir aí. Eu vou botar retinho aqui, com a mesma posição do copo. Então, essa diferença ΔX é o 182 menos esse valor que você vai medir aí agora. Né? Vai depender de você. Viu? E a força, quanto é? 60 gramas força. É o terceiro valor que nós estamos colocando. Okay? Agora vamos colocar mais 20 gramas força, 20 mililitros de água, né? Vai totalizar 80. Então, agora, com
com esse valor que eu estou colocando agora, mais 20, já vão ser 80 gramas força. E vamos colocar aqui, você irá medir aí quanto é que variou a mola. Não, tem 70 e pouco aí, viu? Então era 182, agora com 80 gramas força, quanto é que dá a constante? Então observe que nós estamos anotando valores numéricos para o deslocamento da mola, o ΔX, e a quantidade de peso acrescentada, né? Cada 20 mililitros equivale a 20 gramas força, nós estamos com 80 gramas força, e esse aí é o valor em relação a 182 que você deve medir, o ΔX. Ok? Vamos ao próximo. Próximo valor agora, nós vamos botar mais 20, e vamos ter agora, nesses mais 20 gramas forças aqui colocadas. Observe que a mola vai esticando. Nós queremos saber se existe constância nisso, né? Então, observe, com mais esse valor, né? Quanto é que está dando aqui? Vou medir aqui melhorzinho assim. Então, lembrando que o inicial é 182, sempre é. Aí agora nós estamos com 100 gramas força, né? É o quinto valor medido. E em relação à base, quanto é que está marcando aí? 20 gramas força. Então aqui nós temos 100 gramas força, né? Colocamos mais 20, 100 gramas força. Você vai subtrair o valor que você está medindo aí agora de 182 milímetros. Ok? Vamos ao próximo agora. Pronto, próximo valor agora, nós vamos colocar agora mais 50 gramas, já tínhamos 100, agora vamos ter 120 gramas forças. Então, colocando aqui, lentamente. Então, observe que o valor já está quase no zero, né? 20 alguma coisa aí, você vai medir. Lembrando que o inicial era 182 milímetros, né, a posição inicial, e agora, né, esse é o sexto valor, esse valor é para 120 gramas força, então colocamos 120 gramas forças, e estamos verificando agora quanto é que deu, você vai ver a diferença e calcular a constante elástica. Bom, teoricamente essa constante elástica é para dar constante em todos os cálculos, né? Essa é a sexta medida, né? Mas vocês vão ver que sempre dá uma variação e a gente considera sempre um valor médio. Okay? Bom, próximo valor, provavelmente vai ser o último, né? Mais 50 gramas força, né? E lembrando que nós já tínhamos medido até 120 gramas, com essas 50 vai dar 140. Né? Serve aqui, vamos colocar mais 20 gramas força. Observe que passou da nossa escala, então não pode ser medido esse valor. Então, nós medimos então 6 valores, né? 6 valores, e anotamos até aqui, ó, para 20, 40, 60, 80, 100, 120 gramas força. E cada um deles tem uma diferença de distância. A inicial foi 182 e conseguimos medir na escala, né? Se tivéssemos uma escala maior, poderíamos também. Mas esses 6 valores já são suficientes. Bom, pessoal, então nós fizemos as 6 medidas, e com essas 6 medidas, a gente coloca esses valores sempre num relatório, num gráfico. Então nós faremos duas coisas. Primeiro, vamos anotar todas as medidas aqui. Nós fizemos 6 medidas. Nessa tabela, nós vamos colocar para cada força, né? Para cada força, lembrando que 0 é 0, né? 0, 0, primeiro valor. O segundo valor foi 20 gramas forças. Terceiro, 40, 60, 80, 100 e 120. Então, nós temos 6 valores com mais o 0, 7 valores na tabela. Tá? Aí, o que eu vou fazer com esses valores? Bom, para cada força tem um ΔX, né? Então, o primeiro valor da força, né, para 20 gramas forças é igual a K vezes ΔX. É o 182 menos aquele valor que você mediu, essa diferença. Então você vai achar o K, a constante elástica, só que você vai achar em grama-força por centímetro ou por milímetro. Pode ser colocado em centímetro ou deixar em milímetros mesmo. Né? Então esse valor, né, do K é o primeiro valor do K.
Como nós fizemos 6, vão ter 6 valores do K e ainda vamos achar o K médio. Isso você vai colocar no nosso relatório. Então, no relatório você vai dizer qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é determinar a constante elástica de uma mola. Essa mola foi colocada lá e foi colocada de várias massazinhas, né, até ela ter verificar qual é a faixa de variação. Nosso objetivo é determinar a constante elástica da mola. Qual o material que nós utilizamos? Utilizamos uma régua, um copo, uma mola, tal. Medimos com uma proveta de 20 em 20 ml. Você vai explicar como foi e na conclusão vai dizer, o valor médio da constante elástica é tal. Tá? Tantas gramas-força por milímetro ou por centímetro. E aqui nos resultados, vocês vão colocar todos os valores que foram medidos, certo? Além disso, nós vamos colocar esses mesmos valores, você transcreve para essa tabela. Nessa tabela aqui, né, onde você tem que colocar a identificação, né, o que você vai medir no X e no Y? Bom, no Y é a força na vertical. Né? E no X, você vai botar o deslocamento, ΔX, né? Ou em centímetro ou em milímetro. Você escolhe a unidade, mas coloca aqui adequadamente. Então, ao fazermos a força em relação ao ΔX, como é que vai ficar? Vai ficar uma reta subindo, uma reta descendo, uma parábola? Como é que vai ser? Qual é a relação? Então, nós vamos verificar, e já foi verificado isso, você já viu isso na teoria, que a relação entre a força e o ΔX é uma constante, então é uma reta, né? Só que você vai verificar que alguns valores não é exatamente uma reta. Por quê? Porque nem toda mola é perfeita. Né? Você não tem, ela segue essa lei de Hooke numa determinada faixa. Digamos que daqui até aqui ela segue. Quando eu puxar muito, ela pode deformar e não seguir a lei de Hooke. Tá? Então, coloque os valores aí e boa sorte. Até mais.